Oi, gente. Oi, turma 101. Tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia. E na aula de hoje nós iremos fazer a correção do questionário número 1, que é referente ao conteúdo visto ao longo do capítulo 1. Como a gente já sabe, esse capítulo ele teve como tema os novos pensamentos da sociedade. O nosso objetivo na aula de hoje, ao realizar essa correção, é sanar possíveis dúvidas que tenham aparecido quando vocês realizaram, né, esses exercícios, e também, galera, para que a gente treine, para que a gente exercite fazer respostas completas, respostas eficientes, tá bom? Então vamos lá. Aqui deixa eu abaixar para não atrapalhar vocês. Primeira pergunta, já é uma pergunta muito bacana, né? O que é a sociologia? A nossa resposta vai ser: sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. É uma ciência que pertence ao grupo das ciências sociais e humanas. Galera, é fundamental que vocês tenham muito claro o que é a sociologia enquanto ciência, tá? Vocês estão entrando agora no ensino médio, estão começando a jornada de vocês, estudando a sociologia, e ela vai ser uma disciplina, né, uma ciência que vai acompanhar vocês ao longo de todo o ensino médio até nas provas de vestibular. Então, nós vamos nos dedicar a entender, a compreender os conteúdos, né, que são abordados, são contemplados pela sociologia. A questão número 2 é como surgiu a sociologia. A sociologia surgiu como um conjunto de ideias a respeito do processo de constituição, consolidação e desenvolvimento da sociedade moderna. Questão número 3. Como a sociologia costuma ser denominada? Gosto muito dessa questão. Por quê? Porque a sociologia ela costuma ser denominada como ciência da crise, porque ela tentou dar respostas às questões sociais impostas pela Revolução Industrial, né, num contexto de Revolução Industrial, que a princípio, num primeiro momento, alterou a sociedade europeia e posteriormente alterou ao mundo todo, certo? Percebam que a questão número 2 e a questão número 3, elas conversam entre si, certo? Para a gente entender, né, um pouco melhor esse surgimento da sociologia, por que ela é ciência da crise, tem tudo a ver. Questão número 4. Quais as causas das grandes mudanças ocorridas a partir do século XV? Então, nossa resposta vai ser: a sociologia não surgiu de repente ou da reflexão de algum pensador iluminado. Ela é resultado de todo um conhecimento sobre a natureza e a sociedade que se desenvolveu a partir do século XV. Questão 5. Em que época desmoronou a sociedade feudal e foi constituída a sociedade capitalista? As transformações profundas que ocorreram a partir do século XV provocaram o desmoronamento da sociedade feudal e a constituição da sociedade capitalista. Questão número 6. O que contribuiu para ampliar a concepção de mundo dos povos europeus? A navegação na costa da África, o descobrimento do caminho para as Índias e a descoberta da América contribuiu para ampliar a concepção de mundo dos povos europeus. Lembrando, galera, que todo esse conteúdo já foi visto nas nossas aulas anteriores e que também está na nossa apostila, certo? Questão número 7. O que causou a expansão do comércio de mercadorias entre os diversos países europeus? Nossa resposta para a questão 7 vai ficar assim: foram instaladas colônias na África, na Ásia e na América, ocorrendo com isso a expansão do comércio de mercadorias, como, por exemplo, sedas, especiarias, produtos tropicais como açúcar, milho, tabaco, café, entre as metrópoles, as colônias e outros países europeus. Ou seja, galera, com essa ampliação, né, da instalação de colônias em diversos lugares do mundo, a gente vai ter essa expansão do comércio de mercadorias. Questão número 8. O que foi a Revolução Industrial? Aqui, galera, essa pergunta é boa porque vocês vão perceber essa interdisciplinaridade entre as ciências humanas. Essa pergunta está aqui com a gente em sociologia, poderia estar em geografia, poderia estar em história, certo? Todas essas ciências vão ter abordagens diferentes
sobre esse evento, né, que mudou radicalmente a nossa concepção de mundo, todo o nosso desenvolver enquanto sociedade. Nossa resposta para essa questão vai ser: a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho, do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso de máquinas. 9. Qual a relação entre a sociologia e a Revolução Industrial? A sociologia tentou dar respostas às questões sociais impostas pela Revolução Industrial, que a princípio alterou a sociedade europeia e posteriormente o mundo todo, como nós já mencionamos anteriormente. Questão número 10. O que significa burguesia? Burguesia, galera, antes de eu dar a resposta para vocês, é um conceito importante também para que a gente entenda o que significa, porque também vai aparecer em diversas áreas do conhecimento, tá bem? Burguesia é uma palavra usada em economia, política, filosofia, sociologia, história, geografia. No início, era uma classe social que surgiu na Europa na Idade Média, em decorrência do renascimento comercial e urbano. No Ocidente, desde o final do século XVIII, a burguesia é uma classe social que possui dinheiro, conhecimento e que tem uma visão materialista do mundo. Vamos lá, para o segundo bloco. O que Karl Marx afirmava sobre a burguesia? O Karl Marx afirmava que a burguesia detinha os meios de produção de riqueza e lutava para garantir sua supremacia econômica. Atualmente, é comum chamar de burguesia a classe social dominante nas sociedades capitalistas. Questão número 12. O que significa estatal? Mais um conceito importantíssimo que para a gente dominar, tá? Vai aparecer em diversas ciências, vai aparecer nas notícias, nos noticiários. Então, é importante que a gente domine o que significa esse termo, estatal. Estatal é um termo usado para se referir ao que está associado ao Estado com letra maiúscula, tá? Entendendo-se o Estado como uma estrutura formada por todas as instituições que guiam o funcionamento de uma comunidade dentro de um determinado território. Por isso que esse Estado é com letra maiúscula, tá, gente? Quando vocês colocam o Estado com letra minúscula, a gente está se referindo a unidades da federação, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, não esqueçam de colocar letra maiúscula quando a gente fala desse Estado no sentido de instituições, beleza? Questão número 13. O que é economia monetária? A economia monetária é um ramo especializado da economia que procura identificar as causas de uma instabilidade econômica. Questão número 14. O que acarretou a industrialização da Europa? Nossa resposta vai ser: a expansão territorial e comercial acelerou o desenvolvimento da economia monetária. Houve acumulação de capitais pela burguesia comercial que veio a acarretar a industrialização da Europa. Ou seja, galera, a industrialização na Europa não aconteceu do dia para a noite. Percebam que foi um processo que teve toda uma preparação prévia para que ela pudesse acontecer, tá? Questão número 15. Qual era a base da estrutura estatal? Estrutura estatal tinha por base a centralização da justiça baseado no direito romano. Houve a centralização das forças armadas e a centralização administrativa, como estrutura burocrática ordenada hierarquicamente e com a cobrança de impostos que permitiu a arrecadação constante para manter toda a estrutura jurídico, burocrático, militar sob um único comando, certo? Questão 16. O que causou o nascimento do Estado moderno? Olha aí o Estado aparecendo com E maiúsculo mais uma vez. Nossa resposta vai ser: todas as mudanças ocorridas previamente, com a criação da estrutura estatal, revolução industrial, expansão marítima, acarretaram o nascimento do Estado moderno. Questão 17. O que mudou com o Estado moderno? Nossa resposta vai ficar: com o Estado moderno, houve a aceleração do desenvolvimento da produção têxtil, da mineração, da siderurgia e do comércio interno e externo. Ou seja, teve bastante mudanças e mudanças muito significativas, certo?
18. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento ocorrido no século XVI que entrou em conflito com a autoridade do Papa e a estrutura da Igreja Católica. Questão número 19. O que os protestantes mais valorizavam? Os protestantes, eles valorizavam o ser humano e incentivavam a livre leitura das escrituras sagradas. Por isso aí, né, que rolou essa reforma protestante, esse conflito questionando a estrutura do Papa e tudo mais. E por fim, questão número 20, cite 3 importantes pensadores do século XV, XVI e XVII. Nós podemos citar aqui o Nicolau Maquiavel, o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, o Thomas Hobbes, o Francis Bacon e o René Descartes. Vocês tinham que citar, né? Escolher 3, um de cada século, pelo menos, para responder essa última questão de forma satisfatória. Beleza, galera? Para a gente poder, né, concluir os nossos estudos do capítulo 1, nós vamos fazer, né, vamos deixar como atividade para vocês fazerem em casa, a realização de um resumo do capítulo. Beleza? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.